trabalharia na aula para dar sentido às atividades dessa semana e a gente dar continuidade com o nosso desenvolvimento. Combinado? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre seleção de pessoas. A gente fez um caminho falando sobre o comportamento humano nas organizações, falando sobre o recrutamento de colaboradores, como que você faz o recrutamento, que é o que antecede a seleção do colaborador. Lembrando que o recrutamento e a seleção é um subprocesso de recursos humanos, a gente estudou isso lá com o texto de Marras. E agora a gente entra no texto do Chiavenato, no livro do Chiavenato, no texto Seleção de Pessoas. A gente vai falar sobre ele, sobre o contexto do processo seletivo, onde há a decisão por um colaborador específico, ok? Então vamos lá, eu vou começar fazendo uma leitura de um pequeno caso que mostra no livro, para a gente embasar a nossa discussão a partir daí, tá? Então vamos lá. Pedra e Pedroso Alimentos, PIP, é uma empresa com marcante presença no mercado. Para recrutar um candidato, a PIP coloca anúncio nos melhores jornais e revistas para causar impacto. A diretoria acha que quanto maior a divulgação no mercado de RH, maior será a quantidade de candidatos a aparecer. Os e-mails dos candidatos são analisados e alguns são chamados para entrevistas. Os candidatos não aceitos no processo seletivo serão avisados por e-mail e terão seus currículos arquivados para uma próxima oportunidade, quando então serão convocados novamente para um processo seletivo ou para admissão da vaga. Raul Siqueiro, diretor de Departamento de Recursos Humanos, não se conforma com o procedimento utilizado há décadas pela empresa. Ele quer dinamizar o processo de recrutamento e dar uma completa virada na maneira como a organização atrai seus candidatos. Siqueira acha que o processo seletivo da PIP focaliza o cargo a ser preenchido e, em segundo plano, as características e competências que os candidatos devem oferecer para a vaga existente. Raul quer modificar esse quadro estático, estreito e míope. Pretende que o processo seletivo focalize nas pessoas com as competências requeridas pela organização, em vez de focalizar nos cargos existentes. Quer que as pessoas sejam selecionadas para uma carreira de longo prazo na empresa e não simplesmente para ocupar um cargo específico no curto prazo. Por que eu decidi começar com essa leitura? Porque eu acho importante a gente começar entendendo qual é a necessidade das empresas, né? A gente que trabalha com RH, quando a empresa vem com uma necessidade para a gente precisa mapear e tentar entender qual é a real necessidade da empresa. A empresa busca alguém simplesmente para ocupar aquele cargo numa linha de produção, ou ela busca alguém que ela quer investir para desenvolvimento? E hoje começou a se entender que a busca de profissionais única e exclusivamente para substituição de cargos, para o fechamento de cargos, ela não é o melhor caminho. A gente já vem falando da importância do comportamento humano nas organizações, então nesse ponto é onde vocês conseguem entender que o que a gente precisa buscar é um alinhamento entre o que aquele candidato tem para fornecer de competência técnica e comportamental e o que aquela empresa busca para esse tipo de candidato. Qual é o que a empresa quer fazer, em qual direção que a empresa quer atuar no desenvolvimento desse colaborador. E aí a gente entende que o melhor caminho hoje é justamente esse, a gente buscar esses profissionais que alcancem as competências que a empresa busca. O que ela quer para o seu desenvolvimento, um alinhamento com a sua cultura organizacional. Se você hoje tem dentro da sua cultura organizacional, por exemplo, a aceitação da diversidade, o respeito às diferenças do ser humano, você não pode contratar alguém com alto índice de preconceitos, que são conceitos pré-estabelecidos. Se você tem uma total abertura para respeito à diversidade na sua empresa, e no meio desse desenvolvimento, você coloca o colaborador não como fonte disso, né?
não com um delineamento da cultura, da forma como você a quer colocar. Se você comete essa falha, então, por exemplo, você tem uma empresa com totalmente aceitação e respeito à diversidade, você precisa inibir as ações de gordofobia, por exemplo, na empresa, ou as ações de racismo. Então, se você tem esse direcionamento, como que você contrata alguém com comportamentos racistas? Essa é uma competência comportamental que a pessoa precisa trazer. Então, vamos supor que você tem uma empresa onde você trabalha processos de autonomia, onde os colaboradores são responsáveis pelas próprias decisões e, por causa disso, precisam ter o alto padrão de responsabilização pelas suas ações. E aí você contrata alguém que não tem comprometimento com o horário. Então, não é só o que a vaga precisa, é o que o cargo precisa. É sim também preocupar o cargo, mas, acima de tudo, é o que essa empresa busca, o que ela quer, qual o olhar que ela tem para esse candidato que vai vir compor esse time, essa família, esse grupo. Então, preciso olhar para isso com muito cuidado. E eu fiz algumas demarcações aqui no livro que eu quero falar um pouco para vocês sobre isso, justamente num olhar de uma compreensão maior. Eu preciso que vocês comecem a enxergar o processo seletivo não só como uma seleção de pessoas, mas como uma verificação de adequação. E uma adequação que muitas vezes a gente enxerga que quem tem muita condição de fazer, que é quem tem muita condição de mapear perfil, somos nós psicólogos. E por isso eu volto àquela briga nossa de ocupar o nosso lugar dentro da gestão de pessoas, que muitas vezes é ocupado por administradores, muitas vezes é ocupado por tecnólogos em RH. Por quê? Porque a gente não vai lá e não briga por esse espaço. Então, quem tem condição de fazer mapeamento de comportamento num processo seletivo com mais clareza, com mais corretidão, com mais adequação, conforme eu disse antes, sem sombra de dúvida, são os psicólogos. Eu vou ler aqui para vocês algumas definições de seleção, justamente para a gente entender uma evolução nesses conceitos, tá? Então, vamos lá. Tem uma parte aqui que fala sobre os conceitos de seleção. Primeiro, é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo. Segunda definição, é o processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios para a posição disponível, considerando as atuais condições do mercado. Terceira definição, é a obtenção e o uso da informação a respeito de candidatos recrutados externamente para escolher qual deles deverá receber a oferta de emprego proposta. Seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. E aí, qual desses conceitos está mais certo? Nenhum deles está errado. É isso que a gente precisa entender. Só que a gente está falando de uma progressão conceitual, de uma evolução no conceito de seleção. Porque primeiro a gente parte buscando a pessoa certa para aquele cargo. Foi o primeiro conceito que eu dei para vocês. O segundo conceito, ele fala sobre uma lista de candidatos, mas ele não analisa, às vezes, o momento em que a gente não tem uma lista de candidatos, que a gente tem só um candidato para aquela vaga específica. Igual eu já passei por várias situações como essa, igual o exemplo do engenheiro de guindaste que eu dei para vocês. Terceiro, ela fala só sobre o processo externo, ela não fala sobre a possibilidade do processo interno. E qual que a gente entende como sendo mais amplo o conceito de seleção hoje? Seria o quarto, que é: seleção é um processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talentos e competências capazes de contribuir para o sucesso de uma organização. Então, tá vendo como é que esse conceito amarra todas as frentes? Ele já traz o termo talento, que é um termo muito utilizado na gestão estratégica, ele já traz o termo agregação, ele traz o termo valor, ele traz o termo competência. Então, com ele, a gente deixa de procurar uma pessoa para o cargo. A gente continua procurando alguém para aquele cargo, alguém que não precisa vir única e exclusivamente de um processo seletivo externo, alguém que não precisa única e exclusivamente vir de uma lista de candidatos, mas alguém que vai trazer o seu talento
para agregar no desenvolvimento daquela organização. Então esse é o conceito mais amarrado, esse é o conceito mais menos estigmatizado que a gente tem e que é o mais válido da gente utilizar. E o que é importante a gente falar sobre esse conceito de processo seletivo? Eu já contei para vocês inúmeras vezes o quantos processos seletivos eu já realizei, mas eu sempre faço uma coisa no processo seletivo que eu acho que é um diferencial, a gente até falou sobre isso também em outro momento, que é acreditar no meu feeling, é acreditar no meu instinto profissional, é acreditar que eu preciso sim me cercar de uma série de ferramentas, teste psicológico quando necessário, prova prática, dinâmica de grupo. Eu preciso usar essa série de ferramentas, mas além de usar essa série de ferramentas, eu preciso entender o quanto que elas me agregam na avaliação daquele candidato. Até para que a gente não faça um julgamento de valor. Porque aquele candidato que fica quietinho, parecendo uma plantinha no final da sala que não fala muito, não quer dizer que ele precisa ser reprovado por uma vaga de venda. Ah não, mas se ele não falou nada no processo é porque ele é tímido. Às vezes pode ser porque ele nunca participou de um processo. E aí você, quando realiza uma dinâmica de grupo, você vê aquela pessoa totalmente exposta na situação fora do contexto que ela estava atualmente. Então quando ela está exposta, a gente, principalmente a gente como psicólogo, tem condição de olhar para ela com um olhar mais apurado, com um olhar mais cuidadoso, com um olhar mais verdadeiro, com um olhar mais justo. E às vezes não eliminar aquele candidato do processo seletivo. Só entender que naquele momento ele não expôs totalmente as suas competências. É comprovar as afirmações que foram feitas no currículo durante o processo de seleção. E isso é fundamental a gente que trabalha com recursos humanos e com gestão de pessoas fazer. Então, no momento em que você vai tomar essa decisão de qual candidato efetivamente serve para aquela vaga, de qual que vai atender as necessidades daquela empresa no quesito das competências, você precisa usar a sua experiência, o seu feeling, o seu instinto profissional. Eu costumo fazer uma coisa muito importante, eu tento visualizar aquele colaborador trabalhando na empresa, seguindo as regras da instituição, lidando com diferentes tipos de perfil. Esse é um dos pontos que eu analiso muito dentro da minha percepção pessoal. Eu tento entender até que ponto aquele candidato vai agregar no sucesso da organização, mas principalmente na composição daquele time, né? Então eu sempre tento trazer alguém que tenha uma competência a se destacar, que tenha atitudes, comportamentos, habilidades. A gente costuma utilizar uma técnica que a gente vai estudar depois, que é o chá. O chá é uma técnica onde a gente analisa competência, comportamento, habilidade e atitude, né? Que é o chá, CH. A gente vai estudar isso mais destrinchado, mas o chá, ele analisa primeiro o comportamento, como que aquela pessoa age diante das situações, como ela se expressa, como ela se coloca. O H de habilidade, o que ela traz tecnicamente para o exercício daquela função, quais são as habilidades técnicas que os estudos ou a experiência deu para ela. E atitude, que é como ela se expressa, como ela se coloca diante dessas situações. Quando você avalia isso, você cai no que é o foco do processo seletivo, que é decidir um candidato. E o processo seletivo ele vai sempre partir de um processo de escolha. E aí a gente precisa estudar, entender o quanto o processo de escolha não é algo fácil. O quanto o processo decisório ele é algo difícil. Porque dentro do processo decisório a gente cai em duas situações. A primeira delas é o luto pela perda, que é um termo muito utilizado nos estudos de processo decisório. O que é o luto pela perda? Então, por exemplo, você tem duas coisas para escolher. Vou usar um exemplo simples. Você vai sair de casa, você pode escolher por uma blusa branca. Não vai sair de casa, esquece esse exemplo. Você vai gravar um vídeo. E aí você tem duas opções de camisa, uma branca e uma preta. E aí eu escolho a camisa. Automaticamente, a branca. Automaticamente, quando eu faço uma escolha, eu deixo de escolher algo.
Então, se eu deixei de escolher algo, muitas vezes eu preciso, muitas não, todas as vezes, eu preciso vivenciar a luta pelo que eu não escolhi. Eu preciso colocar aquilo numa caixinha e determinar, fechado, não te escolhi, acabou, beleza. Viver com isso, né? Passar por essa vivência. Mas na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente sofre pelo que a gente não escolheu. Ao invés de eu estar aqui gravando o vídeo feliz com a blusa branca, eu vou estar gravando um vídeo com a blusa branca pensando, acho que o enquadramento, a imagem teria ficado melhor se eu tivesse de camisa preta. Isso é a aversão à perda, que é um outro componente do processo decisório. A aversão à perda faz com que a gente sofra muito pelo objeto perdido. E aí a gente pode buscar isso na psicanálise, que a gente vai entender uma série de razões e direções para isso. Só que por que eu estou dando esse conceito de processo decisório? Que é o que você, se um dia for trabalhar com psicologia organizacional e com recursos humanos, vai ter que se valer na hora de fazer uma seleção de colaborador. Que é o quê? Que é decidir efetivamente entre um candidato e outro. E esse processo decisório, ele vem em vários vieses, ele vem trazido com vários sofrimentos, mas, por exemplo, se você tem um processo de não saudável de luta à perda, né? De luta pelo objeto escolhido, então de luto pelo objeto não escolhido, o que muitas vezes você vai fazer? Você vai contratar um candidato e vai ficar, eu acho que aquele outro teria sido ótimo. Tem uma frase que eu acho excelente da Topaz, que é uma banda muito legal, que ele fala sempre que o que poderia ser sempre vai ser melhor do que é. Lógico que vai parecer que é melhor do que é, você nunca vai viver a outra situação porque você escolheu essa. Então, assim, não adianta você sofrer, mas esse candidato seria melhor. Sim, possivelmente ele seria melhor em alguns pontos. O que você escolheu vai ser melhor em outros. Então, a gente tem que bancar a decisão. E para bancar a decisão, você tem dois caminhos que são muito saudáveis. O primeiro deles, o livro chama de um processo de comparação. E o que seria esse processo de comparação? É você comparar entre duas variáveis. Quais seriam essas variáveis? Os requisitos exigidos para o cargo e o quanto aquele candidato alcança os requisitos exigidos pelo cargo. O quanto daquelas competências que foram exigidas, aquele candidato sobrepõe, aquele candidato coloca, aquele candidato se reafirma. Então, é um processo de comparação, que o livro descreve muito bem, que justamente é uma comparação entre candidatos. Você faz uma seleção dos candidatos que mais atenderam a comparação, só que o grande ponto é que você chega num processo